Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Samir Salmen aqui no nosso estúdio, ele que é médico gastroenterologista e vai poder passar um pouquinho da experiência que tem acerca desse assunto tão importante. Chega agora mais próximo do final de ano, intensificam os encontros, as festas, o pessoal acaba abusando da bebida, da comida, começa a ter azia, começa a ter aqueles refluxo, queimação, não dorme direito, Samir. Isto realmente faz parte aí da cultura do brasileiro, principalmente nesta época do ano. Isto deve ser um sinal de alerta ou tranquilo, não deve se preocupar o brasileiro com isso? Bom, obrigado pelo convite. Você deu a dica perfeita, né? Ao final do ano, tanto o Natal como o Ano Novo, é uma festa que envolve também comidas das mais exóticas possíveis. E depois, na primeira semana de janeiro, nós, gastroenterologistas e cirurgiões, trabalhamos mais do que dentista quando entra doce na carne, né? E é a época do ano onde o bem sai da boca do homem. Eu costumo dizer que diferente do que se diz o mal sai da boca, né? O bem sai da boca do homem, mas o mal entra. E o órgão de impacto passa a ser o nosso esôfago e o nosso estômago. Certo. Quais são as principais doenças que ocorrem no esôfago? Como tratá-las? Bom, eu trouxe aqui uma ilustração para ficar mais fácil, se você permitir. Lógico, mostrar para os nossos telespectadores. O esôfago é um órgão de 40 centímetros que sai aqui. Até um pouco mais aqui. Ok. É um órgão alto aqui de 40 centímetros que ele liga a parte baixa aqui da nossa faringe, da nossa boca, até a entrada do estômago. E o estômago é esse órgão volumoso que nós temos aqui, um saco, que depois continua como o duodeno e intestino à frente. O esôfago tem por função básica receber a alimentação da boca, que é onde começa o nosso processo digestório. Nossa boca já tem enzimas que vão trabalhando e vão amaciando a alimentação, e basicamente a função do esôfago é, como uma cobra, fazer movimentos de propulsão e empurrar essa comida para que o estômago inicie a segunda etapa do nosso processo digestório. As doenças que mais podem acometer o esôfago são as inflamações. O esôfago é recoberto por um carpete, como se fosse um tapete, que não tem a resistência que o estômago tem, porque como o esôfago não faz digestão, só empurra a comida, ele não fabrica enzimas, não fabrica hormônios. Então, esse tapete, esse carpete que o recobre pode inflamar, pode ter formação de tumores e pode sofrer com dois fatores: o que vem de cima para baixo, que são os alimentos, e principalmente o que vem de baixo para cima, que é a volta dos alimentos do estômago dentro dele, o que não foi previsto pela natureza, a não ser nos momentos em que nós vomitamos, mas aí já é um reflexo de defesa. E quais são os sintomas que o indivíduo está acometido de um problema de esôfago? Que ele sente? O esôfago, uma vez inflamado, nós temos que entender que ele é um órgão tubular que caminha do lado da traqueia e atrás, posterolateral, ao nosso coração e aos pulmões. Então, muitas vezes, as pessoas procuram pronto-socorros, pronto-atendimentos com sintomas que fazem com que uns clínicos, no primeiro momento, investiguem uma angina, um infarto, porque os sintomas de inflamação do estômago são muito similares a isso. Dor, basicamente, depois que o indivíduo come, a comida atravessa, faz o tráfego da faringe até o estômago, ao passar pelas regiões inflamadas, a dor. Muitas vezes a queimação, a irritabilidade, quando não, a eructação de repetição e muitas vezes o vômito. As pessoas que têm obesidade, fumam ou bebem numa quantidade maior, têm maior tendência a ter problema no esôfago? Sim. O esôfago tem uma válvula que separa o esôfago do estômago. Essa válvula é chamada de esfíncter esofagiano inferior e ela é uma válvula que não deixa o conteúdo do estômago voltar para dentro do esôfago. Essa válvula suporta, em média, até 25 milímetros de mercúrio. E quando essa pressão externa ao estômago aumenta, como na obesidade, a parede abdominal faz a pressão, na gravidez, as mulheres grávidas,
ou sobre o efeito de outras situações internas, como a nicotina do cigarro, o álcool das bebidas, a tendência é que esse esfíncter relaxe. E ao relaxar, o conteúdo de dentro do estômago, tanto com alimentos como o ácido clorídrico, tende a refluir para dentro do esôfago e causa as esofagites, que eu disse que é o que vem de baixo para cima. Quando você fala de cima para baixo, são alimentos quentes, condimentados e realmente acabam também tirando esse atapetamento do esôfago. Exatamente. Os alimentos com temperaturas ou muito frias, ou muito gélidas, ou muito quentes, os alimentos contaminados, com vírus, com bactérias, com micróbios de toda a natureza, os alimentos muito condimentados, eles provocam machucaduras no esôfago, porque o esôfago, repito, ele não tem a proteção que a parede do estômago tem, ele não tem o muco. Se nós olharmos aqui, você vai ver, Zé, que o estômago parece uma lagoa. E essa lagoa, para que o nosso telespectador entenda, ela tem no seu solo, na sua base, um leite, como se fosse um creme de leite, um muco, que protege o estômago do ácido clorídrico que habita ali a todo tempo. Se agora a gente introduzir o nosso dedo dentro do nosso estômago, muito provavelmente só voltará aos nossos ossos, porque a função do estômago é de digerir a comida, de destruir as fibras. O esôfago não tem essa proteção. Ele não tem essa proteção. Então ele sofre infinitamente mais que o estômago diante de intempéries, como comidas muito condimentadas, muito gaseificadas ou em temperaturas inadequadas. Certo. Samir, aquelas pessoas que muitas vezes são acometidas de hérnia de hiato, o que é isso, hérnia de hiato? A hérnia de hiato nada mais é do que quando esta válvula sai da posição dela, que é o esfíncter esofagiano inferior, e nós temos aqui um músculo chamado cárdia, que separa o esôfago do estômago. Por essa separação e o nome intervalo, daí se chama de hiato, né? Quando essa válvula relaxa, essa musculatura fica doente, por várias razões. O esôfago já é inclinado de maneira oblíqua para não ficar na vertical e não promover que o fundo do estômago suba para dentro do tórax. Mas aqui nós temos músculos que funcionam como pinçamento, artérias e veias que prendem esse local. Quando essas estruturas relaxam, o fundo do estômago sobe em direção ao diafragma e adentra o tórax. Se ele entrar por dentro, nós temos as hérnias esofágicas. Se ele entrar paralelo ao esôfago, nós temos as hérnias paraesofágicas. Essas hérnias, tanto as paraesofágicas como as esofágicas, elas levam o conteúdo ácido para dentro do esôfago, provocando uma esofagite por refluxo. Daí a chamada doença do refluxo gastroesofágico. A hérnia de hiato é a maior causadora das esofagites de refluxo que nós temos. Samir, e o tratamento dessas doenças do esôfago? É um tratamento simples, é um tratamento rápido, é um tratamento prolongado e muitas vezes até crônico? Em geral, o tratamento sempre começa com tratamento clínico. Se o problema é a dieta do paciente, que é inadequada, que é errada, uma boa nutricionista, um bom nutrólogo, vai corrigir e passar a dieta adequada. Se o problema é o sobrepeso, nós encaminhamos para que também façam o tratamento do excesso de pressão que se tem sobre o esfíncter. E normalmente há drogas que fazem esse tratamento, né? Tanto para as esofagites como para as inflamações do estômago, você tem uma linhagem de remédios que eles têm mecanismos de atuação diferentes. Você tem os chamados bloqueadores de bomba protônicos, que não permitem a produção de íons H para se juntar ao HCl e formar o ácido clorídrico. Você tem os antiácidos tópicos que você dá para que eles aliviem a acidez da mucosa. Você tem os depressores de produção de volume de ácido clorídrico. Então essas drogas, num primeiro momento, associadas a drogas procinéticas, que são aquelas drogas que fecham o esfíncter esofagiano e abrem o pyloro, ou seja, facilitam o esvaziamento do estômago para que os remédios não voltem. Essa associação de drogas, num primeiro momento, é o combate eficiente à esofagite. Agora, os casos em que você trata, eu costumo dizer na minha clínica diária, é que a esofagite causada por hérnia de hiato por refluxo, normalmente é o paciente que pede para você ser operado. Porque você começa a tratá-lo 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes 2, e chega um momento que ele diz, doutor,
eu não aguento mais tomar remédio, isso está impactando na minha qualidade de vida. Então, nesse momento, você indica uma boa endoscopia, existem testes específicos com pH-metria para se dosar a quantidade de ondas ácidas que reflui, ou a manometria para se testar se a doença não é uma doença muscular, e essa conjunção diagnóstica leva à indicação de cirurgia, que aí já é uma segunda etapa. Samir, e o câncer de esôfago? O câncer de esôfago é comum? Como é diagnosticado? Quais são os sintomas que uma pessoa pode apresentar que está sendo acometida de um câncer de esôfago? O câncer de esôfago, ele está se tornando comum pelo padrão alimentar do mundo ocidental. Ele já é muito comum no mundo oriental. Para você ter uma ideia, eu tive uma vez no Japão e descobri que os japoneses fazem endoscopia digestiva, Zé, nos bairros de perua. E ela não é opcional, ela é compulsória, como se fosse uma vacina, porque aquela comida em estilo fervente, aquela fervura, propicia muito a formação de tumores de esôfago. O tumor de esôfago, em geral, ele demora um pouco para ser diagnosticado, porque o paciente acha que aquela dor, aquela azia, aquele incômodo vai ser tratado com um antiácido, com um bloqueador H2, e ele demora para procurar um médico. Diferente do estômago, quando o tumor de esôfago cresce um pouco, ele ocupa um lugar na luz, e quando ele obstrui essa luz, normalmente o diagnóstico é feito mais rápido que o de estômago. Quando o diagnóstico é precoce, 90% dos tumores têm cura, né? Ocorre que eles chegam para a gente muitas vezes num estágio um pouquinho mais avançado. E o diagnóstico é feito através de exames como endoscopia, tomografia, ressonância, como é isso? O exame ouro de diagnóstico tanto das doenças do esôfago como do estômago, claramente é a videoendoscopia, né? Hoje, por ela, você pode filmar, registrar em tempo real o que está acontecendo. É a videoendoscopia com a colheita, principalmente, de material para teste de reação de urease, para você detectar se esse indivíduo é produtor de bactérias. Produtor não, mas se bactérias habitam o seu estômago. Entre elas, a mais famosa, eu vou mostrar de novo aqui, é essa aqui, ó, o Helicobacter pylori. Essa bactéria se tornou muito famosa nos últimos 20, 30 anos. Ela era desconhecida do mundo médico e ela vem basicamente pela água e pelos alimentos. Ficou comprovado já que esta bactéria, assim como o Campylobacter jejuni e uma série de outras bactérias similares a ela, habitam o corpo do paciente já de décadas e muitas vezes são potencializadas por bactérias que vêm com a alimentação e com a água. Existe uma predisposição genética para a associação entre esta bactéria e o câncer de estômago e o câncer de esôfago. Já há estudos comprovando isso. Olha, e o H. pylori, a gente fala vem sendo estudado há décadas, mas há 20 anos atrás falava pouco sobre o tratamento dele. Quando você tinha uma gastrite, tomava um bloqueador do cloreto, do cloro aí, e segurava daqui, mas não tratava ela. Hoje, você não faz mais um tratamento de gastrite sem tratar ela, né, Samir? Zé, eu estou com 61 anos. Quem diria que há 20 anos atrás, se eu falasse que eu ia dar um antibiótico para tratar uma úlcera ou uma gastrite, eu era linchado. Então, é sabido por estudos que o H. pylori é um dos grandes causadores das gastrites, é um dos grandes causadores de úlcera, contribui em muito para o refluxo, tanto que inicialmente a gente pesquisa ele para começar a tratá-lo e depois ir atrás do refluxo. E o tratamento básico do Helicobacter pylori são os antibióticos, entre eles a amoxicilina, a claritromicina, a eritromicina, o metronidazol, e são tratamentos pesados, aí de 7, 14 dias, que normalmente eu costumo dizer ao paciente que tenha um pouco de paciência, porque os 2, 3 primeiros dias são penosos. Você faz a associação de antibióticos e o número de comprimidos é grande, 4, 6 comprimidos de manhã, 4, 6 comprimidos à noite. E os efeitos colaterais nas primeiras 48 horas, o paciente tem irritabilidade, um pouco de náusea, etc. e tal, mas no terceiro dia ele já começa a usufruir dos benefícios. Ele volta muitas vezes no consultório dizendo, olha, a minha dispepsia e a minha azia sumiu, doutor. Eu falei, não, sumiu não. Sumiu foi a bactéria, porque o índice de cura é altíssimo, em torno de 92%, 96%. A sua doença está aí.
É que a bactéria foi embora, parou de agudizá-la e agora nós vamos tratá-la. A bactéria, H. pylori principalmente, é o grande mal do mundo contemporâneo, Zé. E ela está associada ao fast food. Ela tem uma associação muito forte com isso. Eu costumo dizer que a melhor comida é a de nossa casa. Ela não precisa ser a comida mais rica, mais milionária, Zé, mas é a comida mais limpa, aquela que se tem em casa. Essa não dá H. pylori, pode ter certeza disso. Correto. Samir, e no estômago? Quais são as doenças mais comuns? Câncer, gastrite, o que é mais comum no estômago? De novo, podemos mostrar para os nossos espectadores que as doenças do estômago basicamente são doenças inflamatórias, como a gastrite, são doenças também inflamatórias como as erosões, o estômago fica salpicado de microcratérias como se fosse a superfície lunar, superfície da úlcera. Podemos ter hemorragias digestivas no estômago, quando o estômago já tem doenças prévias, como gastrite, como uma úlcera, como um tumor, e você vai lá e ingere aquela quantidade infinita de remédios que hoje são prescritos às pessoas, como anti-inflamatórios, sedativos, antidepressivos, ansiolíticos, etc. e tal, né? Podemos ter as infecções por Helicobacter pylori e podemos ter as úlceras no estômago e as úlceras no duodeno. Não é por acaso, Zé, que as úlceras de estômago são formadas aqui na chamada pequena curvatura. Esse ângulo aqui é chamado ângulo de Oi. Foi um médico japonês que descreveu que quando a comida desce, como se fosse um tobogã por atrito, Bate aí. é nessa área que ela bate. E por atrito crônico você pode. As úlceras aqui são perigosíssimas. É a primeira coisa que a gente biopsia, porque a possibilidade de uma transformação de uma úlcera benigna de estômago para um câncer é altíssimo. É raro nós acharmos câncer no duodeno. A semana que passou eu operei um caso. Mas é muito comum as úlceras de estômago, é mandatório muitas biópsias, porque a possibilidade de transformação em neoplasia maligna em câncer, adenocarcinoma, é muito alta. Além disso, Samir, o diagnóstico desse tipo de problema também é igual ao do esôfago? Também. É um diagnóstico por endoscopia, principalmente, por quê? Porque você vai estar vendo a lesão e biopsiando, como é isso? Eu vou deixar aqui a orientação, a posteriori poderá ser passado aqui no programa. Eu trouxe uma endoscopia digestiva que nós fizemos lá no Centro de Diagnóstico da Unimed, para que você possa passar para quem está acompanhando o programa de como é que funciona uma endoscopia digestiva. É um procedimento simples, as pessoas nem lembram que fizeram, porque a hipnoanalgesia evoluiu de maneira violenta. E o diagnóstico é sempre mandatário, uma videoendoscopia digestiva. Claro que associado com outros exames. Por exemplo, você tem um paciente que está queixando de dor no peito, emagrecendo e ficando anêmico, isso, até prova em contrário, é câncer de esôfago. Então, os exames de sangue, uma série de exames de sangue são pedidos, raio-x de pulmão e também sempre uma boa ultrassonografia de abdômen. Porque muitas vezes você pode ter uma associação de um cálculo de vesícula, você pode ter uma associação de uma cirrose no fígado, uma associação de uma doença no pâncreas. É muito comum essas síndromes que se associam a síndromes dispépticas. Então, o triângulo é esse: ultrassonografia, endoscopia digestiva e exames de laboratório os mais variados possíveis. Legal. Então, eu vou até pedir para que passe essa endoscopia agora, para que o pessoal tenha essa noção precisa de como é feita uma endoscopia e, na sequência, a gente continua conversando. Estamos fazendo a endoscopia no esôfago, ó. E só de entrar com o aparelho, a gente sabe que a gente está no texto médio do esôfago por causa disso aqui, ó, o coração batendo aqui do lado, ó. Aí, ó, nós já estamos vendo erosões no esôfago. Então, dá para ver que essa paciente, ó, erosões aqui, tá vendo? Dá para ver que essa paciente, com certeza, ela tem a válvula incompetente com refluxo. Eu não entrei lá, mas só pelas lesões prévias, ó, tá vendo aqui? E erosões, ó. Dá para a gente afirmar que ela tem a válvula, que ela deve ter doença do refluxo gastroesofágico. Nós estamos saindo do esôfago e estamos caindo dentro do estômago, ó. Vamos entrar no inferno, que é o estômago, ó. Tá? Vermelhão aí, ó. Então vamos caminhar aqui, que é o antro. Essa aqui é a válvula que separa, como se fosse uma escotilha, que separa a válvula do estômago para a primeira porção do intestino. Vamos dar uma passeada lá. Ó, aqui é o intestino, ó.
Tá vendo? É por aqui que vem o canal biliar, que vem do colédoco e da vesícula para trazer a bile para fazer a digestão. Ó, a artéria batendo aqui embaixo, ó, a horta bate e repercute no duodeno. Ó. Tá tudo bem, né? Doutor Samir, então nós falamos dos diagnósticos. Como tratar a gastrite? Você falou que pode ter associação direta, então, com o H. pylori, trata. E as gastrites que não têm essa associação? É uma gastrite pura e simples por os condimentos, os alimentos. Como tratar? As gastrites não correlatas ao Helicobacter pylori, elas vêm basicamente de duas fontes. Primeiro, as gastrites agudas, por estresse. Né? As pessoas muito ansiosas, muito nervosas, muito estressadas. A gente tem muitos casos, por exemplo, de pacientes com queimadura em UTI que fazem hemorragia digestiva. E quando a gente vai fazer endoscopia digestiva, você vê que toda a região do estômago está cheia dessas microcrateras. Certo. Porque a produção de adrenalina é muito alta. Todo mundo sabe que nas situações de estresse o nosso corpo produz basicamente adrenalina e cortisol. E eles são potenciadores, né, da formação de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico em excesso, ele acaba suplantando essa defesa que o estômago tem no seu assoalho, esse muco. Há um desbalanço. Você tem mais ácido do que o muco. O ácido, então, consegue penetrar pelo muco e atacar a célula gástrica. Ali ele pode provocar uma inflamação, aguda no caso, tá? Assim como ele pode provocar uma lesão crônica. Ele pode destruir essas células e provocar buracos nela que vão de exulcerações a erosões, até úlceras de tamanho enorme que inclusive podem perfurar a parede do estômago e matar a pessoa se ela não for operada a tempo. Tá? Certo. E no caso das úlceras, doutor? A úlcera, como o senhor falou, já é algo mais do que a gastrite. Então fez um buraco e pode até perfurar. Tem uma urgência muito maior no tratamento. É um tratamento também clínico, na maioria das vezes o resultado é muito bacana e o indivíduo vai ter que tratar o resto da vida ou não? Ela melhora mesmo e tem a cura? Tudo depende do diagnóstico. No passado se operava a úlcera de duodeno, era a maneira mais comum, se operar. Eu peguei um tempo que a gente operava as úlceras de duodeno. Nunca mais nós operamos. Porque a correlação com bactéria e a evolução da medicação, dos bloqueadores de bomba protônica, dos antiácidos, fizeram com que essas úlceras cicatrizassem com maior rapidez. A endoscopia, feita a biópsia, ela mostrando que a doença é benigna, o tratamento inicial é sempre clínico. Dieta adequada, comida caseira, posso te dar uma relação infinita de coisas que atacam o estômago e provocam as úlceras. Por exemplo, as pessoas que têm o hábito de tomar chiclete, chupar chiclete. Hoje está comprovado que é um dos maiores causadores de formação de úlcera e inflamação de estômago. Porque o indivíduo fica mastigando e ele tem um reflexo hormonal pela saliva que avisa o estômago, olha, se está mastigando, vai descer comida. E a comida não vai. Ao não chegar, o sorvete provoca muito isso também. Ao não chegar, a quantidade de ácido que está lá, ele não é tamponado pelo alimento, ele supera aquela barreira de muco e acaba produzindo a úlcera. Então, no primeiro momento, a correção da dieta, a retirada do álcool, excessos, estou dizendo, eu, por favor, não quero aqui controlar a vida social das pessoas, mas o excesso de tabaco, o excesso de álcool, o excesso de frituras, isso tem que ser retirado, associado às medicações. O tratamento sempre inicial é clínico, normalmente entre 4 e 12 semanas, você dá um spot, testa a receptividade do paciente e depois você vai avaliando. Se lá na frente essa úlcera não fecha, provocou um episódio hemorrágico que levou o paciente ao hospital, aí a gente muda de figura e o bisturi entra em ação. Aliás, não entra mais o bisturi, né? Entra o robô, o videolaparoscópio associado com o robô. Legal. E o câncer de estômago? Você falou que muitas vezes você descobre um câncer de estômago mais precocemente até do que o câncer de esôfago. Geralmente naquela pequena curva é onde se localiza mais o câncer de estômago. Quais são os sintomas que ele dá? O estômago, basicamente, veja, a cavidade do estômago enorme desse jeito, ao imaginar que um tumor aqui vai causar uma obstrução de estômago, é raro. Tem que ser muito grande. Ele tem que crescer muito, diferente do esôfago, que quando ele cresce, ele provoca sintoma rápido. Mas quando ele não cresce, e muitas vezes ele está lá há meses, às vezes há anos, os sintomas basicamente são dor,
aquela que a gente chama de plenitude pós-prandial. O indivíduo come, ele fica distendido, ele fica com uma sensação irritada, ele pode ter um pouco de azia, pode ter um pouco de cólica, né? E a anemia, porque se ele é um câncer, ele vai começar a sugar recursos do paciente, e emagrecimento. Esses são sinais de alerta que devem levar o paciente ao gastroenterologista e deve-se proceder nesse momento à endoscopia. Samir, do que nós falamos, você deixou muito claro que existem duas maneiras do indivíduo ter essas gastrite, úlceras e até as esofagites. Uma é o que ele come, muito condimentado, muito quente. E a outra, muitas vezes, são os refluxos, que trazem para o esôfago ou até mesmo desprotegem o estômago. Isto realmente, a mudança nesse equilíbrio acaba trazendo como consequência esofagite, gastrite, úlcera e até mesmo câncer, que essas bactérias sendo até precursoras desses problemas mais sérios. Eu gostaria que você deixasse, acredito que o nosso telespectador entendeu de uma maneira clara, mas mesmo assim você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A mensagem que eu digo é o seguinte: a medicina evoluiu barbaramente nos últimos 30 anos. Repito, nós temos operado muito pouco ou quase nada úlceras benignas de estômago, mas temos operado as complicações, que são basicamente as hemorragias, as obstruções e os cânceres, a transformação dessas lesões em cânceres. O segredo, basicamente, é não cometer exageros. Eu costumo dizer que eu sou um cirurgião que toda sexta-feira toma o meu whiskinho. Toda sexta-feira eu vou no bar do Baco, lá em Agudos, sento e tomo uma dose, 2 de whiskinho. Não se deve cometer o exagero, deve-se apreciar a comida. As pessoas que comem demais, de maneira compulsiva, exageram nos temperos, nas pimentas, nas frituras, nos doces, repito, estão colocando veneno para dentro do estômago. Então, a moderação alimentar, ligada à qualidade alimentar e principalmente levando para dentro do seu estômago a comida feita em casa. A comida fora de casa, ela é um veneno, principalmente fast food. A geração que hoje está chegando aí, que é ligada aos sanduíches, as batatinhas, isso é crime. O fast food é um crime. A contaminação nas chapas com bactérias extremamente nocivas ao nosso estômago, ela é absurda. O segredo da boa alimentação não está na riqueza do prato, Zé. Está no fato dele ser feito em casa, porque a mãe da gente, a tia da gente, a avó da gente, a cozinheira da gente, ela cozinha para pouca gente. Então a higiene é melhor, a feitura, o carinho, o amor e o tempero fazem bem para o nosso aparelho digestivo. Sem dúvida nenhuma, o Dr. Samir, pela experiência que tem, pode dar um recado desse e acertar com grande certeza de que isso daí vai fazer um bem para cada um de vocês. A alimentação realmente acaba sendo nociva se exagerada ou colocada numa temperatura inadequada pela nossa boca. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. Fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Muito obrigado ao Dr. Samir. Fica também o convite para que ele volte aqui a falar. Vamos falar aí de doenças da vesícula, Samir. O Samir realmente opera bastante vesícula, tem um conhecimento muito bacana, pode falar aí das colicistites e poder ajudar a gente até mesmo falando das complicações dessas colicistites, dando uma pancreatite, os cálculos que elas acabam formando e migrando aí pela via biliar. Mais uma vez, muito obrigado, e a você que nos assistiu, se restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. Tchau.